voltamos a falar sobre a morte do ator Francisco Coco, que nos deixou hoje aos 91 anos. Vamos conversar com um especialista em teledramaturgia, é o Mauro Alencar, que chega por aqui no CNN Arena, que também, Mauro, era um amigo especial e pessoal do ator. Bem-vindo, viu? Boa noite, obrigada por compartilhar esse momento aqui com a gente. Queria começar te perguntando um ponto que todos os colegas estão trazendo, que é dele ter sido uma pessoa muito generosa. Conta pra gente como é que era o perfil e na vida pessoal, como era Francisco Coco. Enfim, a minha amizade começou com a irmã dele, a Grácia, quando eu fiz a cultura inglesa no bairro da Moca, aqui em São Paulo. Eu tinha 18 anos. E de lá para cá, eu fui convivendo muito com ela e também com ele. Sim, sem dúvida, o Francisco tinha um olhar generoso sobre a vida, não é? Talvez assim, esforjado na feira livre. Ele trabalhou como feirante, né, uma barraca de biscoitos, de massa. Eles moravam no Brás. E ele trabalhava na feira durante o dia, que foi o trabalho assim mais marcante, digamos, antes de se tornar um ator, e estudava na Escola de Arte Dramática do professor Alfredo Mesquita à noite. Escola essa que à época ainda não pertencia à USP. Pedro Venceslau aqui com a gente também. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Conta pra gente como é que era um pouco a relação dele com o teatro. Ele teve várias passagens pelo teatro, a maior parte da carreira foi na televisão, mas ele atuou inclusive com a Fernanda Torres em Deus é Química e também no início da carreira, quando atuou, por exemplo, com Gianni Rato. Exato. Bem, como eu falei, não é, pela Escola de Arte Dramática, o Francisco Coco começou a participar de montagens, sobretudo no teatro brasileiro de comédia, o grande templo da arte, que era o TBC, aqui em São Paulo, onde os atores se profissionalizavam, ainda não com carteira assinada, porque naquela época a profissão de ator não era regulamentada pelo país. Mas, enfim, um dos trabalhos marcantes dele, que eu tive o prazer de assistir, foi Hedda Gabler, do Ibsen, ao lado da sua grande companheira de palco, de cena, de televisão, Dina Sfat. Fez também Pedreira das Almas, do Jorge Andrade, né? Foi o começo de carreira dele, um clássico também. Enfim, e foi participando de várias montagens, como Boing Boing, uma deliciosa comédia no Teatro Copacabana, no Rio de Janeiro, obviamente. Enfim, todo esse trabalho artístico no teatro foi a base, foi o trampolim para a televisão, não é? Porque quando eu vi o Francisco pela primeira vez, foi numa superprodução, obviamente para a época, não é claro, a novela Redenção na TV Excelsior, era uma grande produtora, foi a emissora que fundou a telenovela e criou a primeira cidade cenográfica. Então, o Francisco ficou no ar em 596 capítulos, com o Dr. Fernando Silveira. E foi um sucesso estrondoso. Você imagina que começou a novela, eu tinha 4 anos, terminou, tinha 6 anos, e eu lembro até hoje de cenas dessa novela. Mauro, a gente vai colocar aqui na tela, enquanto a gente conversa, algumas imagens, né, algumas fotos que você mandou pra gente, sua com o Francisco Coco, que é essa que está aparecendo aí na tela agora. Tem ele ali ao fundo, né, numa das fotos mais emblemáticas dele, que mostram essa postura de galã. E também tem uma outra imagem que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, que é da sua irmã, né? E você ali ao lado... da irmã dele, desculpa. A Grácia, exatamente. A irmã dele. E aí, queria te perguntar o seguinte, você como especialista também pode nos trazer uma visão sobre quem eram esses galãs, né? Como é que era montado esse personagem do imaginário, principalmente das mulheres, né, que assistiam a essas novelas e que ele acabou se encaixando nesse lugar? Sim, não, sua pergunta é ótima, porque realmente, nesse período em que a novela, em que a produção nacional se industrializava,
mais do que a figura, o galã significa o quê? É o herói da história. Uhum. Né? Então, os autores como Jeanette Claire, o próprio Lauro César Muniz, Dias Gomes, enfim, eles criavam esses protótipos, não é, masculinos que realmente encantavam a plateia e davam uma sustentação para toda a história. Não é? Porque era preciso ter um herói, porque a novela precisava desbancar o seriado enlatado que vinha dos Estados Unidos, não é? Que era a grande audiência nacional. Então, quando a TV Excelsior começa a produzir novela, Cidade Cenográfica, a TV Tupi de São Paulo também vai adiantando esse expediente. E quando chega a TV Globo, com todo o investimento nos anos 70, é quando a produção dos galãs mais se fez presente, não é? Então, quando eu digo galã, é difícil, porque hoje às vezes assume um certo tom pejorativo, mas claro que não, porque é todo o herói da história, né? E é fundamental que você tenha personagens, claro, com contradição, e o Francisco foi muito perfeito nisso, né? Essa leitura que ele fazia da obra de Jeanette Claire, que foi a grande autora dele, né? O próprio Dias Gomes, com quem eu tive amizade, a Jeanette se foi muito cedo, eu não a conheci, ele comentava isso, né? A importância como ela estimava esses atores como Francisco Cuoco, Regina Duarte, Tarcísio, Glória, Ioná Magalhães, que eles construíam verdadeiros, digamos assim, mitos contemporâneos, entende? Claro, você tem um homem com todas as suas contradições, o que é natural, obviamente o Cristiano Vilhena de Selva de Pedra é isso, o Carlão também é isso, mas você tem um olhar altruísta e construtivo sobre a vida, mesmo com falhas, entende? Ou seja, isso que é muito importante deixar registrado para o espectador, o ouvinte da CNN, por seu alcance internacional. Como é importante você ter um herói na história. Essa que é a figura do galã. Basicamente é isso, não é? Você é o ator cenogênico. O ator está bem em cena e representar toda a estrutura da formação do herói, como bem diziam os grandes mestres do teatro mundial. Respondi para vocês? Com certeza, Jeanette Claire, inclusive, que matou o protagonista, esse galã, em Pecado Capital, né, ali no último capítulo. E aí veio aquela cena emblemática, inesquecível de Francisco Coco morrendo, né, tocando Paulinho da Viola e morrendo com o dinheiro se esvaindo, assim. O dinheiro, exatamente, esse é o ponto que você chegou bem. Sempre quando eu passo no Largo da Carioca, lá no Rio, é impossível eu não me lembrar dessa cena, porque, como o próprio Coco dizia, um certo luto cobriu o país, porque você não esperava aquilo, ou seja, é o máximo do conflito de um homem com dinheiro para salvar a vida do pai, e ele vai lutando, mas vai se emaranhando na ganância alheia, e na hora em que ele vai devolver o dinheiro, né, naquela construção do metrô, né, que mostra realmente como a trajetória humana ela é realmente solitária, né? Ou seja, por mais que você lute contra isso, é uma trajetória solitária. E isso realmente a Janete, o Daniel Filho e o Francisco Coco, que representou o Carlão, que era um tipo totalmente distinto, né, desses galãs mais bem compostos que ele fazia, apesar que ele nunca fez um galã bem composto, não. Né? Ele tinha digamos assim, essa característica peculiar como ator de transmitir, né, os conflitos do homem moderno. Era isso. Então, foi muita sorte, foi um momento muito feliz de uma conjunção entre ator, texto, direção, produção e o momento econômico, social e político do país. Porque isso é tudo misturado, obviamente, não é? É isso. Pedro Venceslau tem uma última pergunta aqui nos nossos minutinhos finais. Ora, você que era muito próximo dele, ele era um noveleiro, também gostava de assistir novela? Ultimamente ele assistia algumas novelas ou tinha outras preferências na TV? Gostava. Ele, inclusive, é de uma geração onde os atores não tinham preconceito, entende? Contra esse gênero tão popular,
né, que é produzido. Eu viajo o mundo todo, do Chile à China, o mundo todo produz novela. Com maior ou menor número de capítulos, tudo mais, vocês sabem disso. Hoje está isso em voga, mas já foi no passado. Então, sim, ele era um espectador e tinha muito apreço, muito carinho pelos seus papéis. É isso, nós conversamos com Mauro Alencar, especialista em teledramaturgia, amigo pessoal de Francisco Coco. Mauro, muito obrigada, viu, por essa conversa por aqui, pela sua disponibilidade. Boa noite. Boa noite.